Fala, minha galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Santana e hoje a gente vai ter uma aula sobre primeira lei de Mendel. Mas não esquece, se inscreve aí no Vire Bicho, bicho com X, tá bom? E depois aí acessa também no Facebook, Vire Bicho Oficial, tá? Então indica pra galera, coloca o sininho e a gente agradece aí todos os likes, tá bom? Primeira lei de Mendel, rapidinho para não ficar demorado nem complicado. Gregor Mendel foi o cara, o pai da genética, o tal conhecido pai da genética. Por quê? Porque tudo que ele falou fez muito sentido. Hoje em dia nós temos a genética pós-Mendel, mas Mendel foi a base. Ele viu que existia alguma coisa ali dentro da célula que era passado adiante, que era o processo de hereditariedade. Olha como ele notou tudo isso, vejam só. Mendel observou ervilhas. Por que ervilhas? Porque era de fácil cultivo, fácil manuseio, fácil fecundação, e ele dominava muito fecundação entre vegetais, tá? E ele tinha 7 características que eram evidentes para observar num vegetal: a cor da semente, a textura da semente, a altura da planta, o tipo de vagem, a cor da vagem, a posição das flores no vegetal e a cor das flores. Então, como ele pôde observar cada uma dessas características individualmente, ele resolveu mexer com ervilhas. Além de tudo, era muito discreto, naquela época era tudo muito proibido, e ele resolveu fazer da melhor forma possível. Mas foi um gênio, né? Ele que era de origem pobre, dentro de um mosteiro, começou a estudar e cresceu, e veio esse gênio, essa genialidade aí pra gente que adiantou muito a nossa ciência. Vejam só, ele pegou 2 ervilhas. Aqui eu vou dizer, para que você não fique preso a verde, amarelo, a essas situações, vamos usar aqui, ó, ervilha azul e ervilha vermelha. Quando ele cruzou as duas, ele viu primeiro que essa daqui era pura. Ele cruzou várias vezes azul com azul, azul com azul, e só nascia azul. A mesma coisa ele fez com a vermelha. Quando ele viu que tinha pureza nas duas, ele resolveu cruzar as duas entre si. Quando cruzou o azul com o vermelho, nasceu tudo azul. De cara ele já viu que uma dominava sobre a outra. Aí ele fez o quê? Pegou os que nasceram, ele supôs, bom, todo mundo aqui agora é azul. Se eu cruzar de novo azul com azul, vai nascer sempre azul. Nada, nasceu uma vermelhinha aqui, numa minoria. Aí ele pensou, caramba, então alguma coisa tem aí. Não é só um fator que determina o azul, que é dominante sobre o vermelho. Na verdade, existe um par de fatores, que hoje chamamos de par de genes, né? Que é, vamos dizer que letra eu usei? Azão para azul e azinho para vermelha. E aí quando cruzou azul com vermelha, nasceram todas híbridas. Essas daqui já não eram puras. Todas nasceram azinho. E quando ele cruzou azinho com azinho, nasceu 75% azul, 25% vermelha. Como que é isso? Olha aqui, eu expliquei para vocês desse lado aqui, ó. Azão da pura vermelha com pura azul com azinho da pura vermelha. Olha o que sai. Esse aqui só pode me dar gametas azões, porque na sua primeira lei, Mendel disse, cada característica é dada por um par de fatores e esses se segregam, se separam na hora de formar os gametas. Então esse aqui, ó, vai ter só azão. Ele vai formar gameta azão ou azão. E esse aqui azinho ou azinho. Quando eu cruzo os gametas desse com os gametas desse, olha o que acontece aqui, ó. A gente usa esse chamado quadro de Punnett, né? Hashtag o jogo da velha. E a gente coloca os gametas aqui separadinhos. Então aqui, quando nasceu tudo azinho, porque esse aqui só dava azão e esse aqui só dava azinho, juntei, nasceram todos azinho. Esse azinho pode agora me dar gameta azão e gameta azinho. Se ele vai fecundar com outro igual a ele, o outro também vai ter azão e azinho. Aí vai ser isso aqui, ó. Azão, tá aqui. Azinho, tá aqui. Azão, tá aqui. Ou azinho, tá aqui. Ele vê que quando cruza 2 híbridos, eu posso ter a chamada proporção, olha aqui, 3 para 1. 3 de característica dominante para uma recessiva. Isso aqui é uma resposta fenotípica. Mas genotipicamente, a gente vai ter um puro dominante, 2 heterozigotos e um puro recessivo. Tá? Olha aqui, ó, é a proporção 1 para 2 para 1.
um puro dominante para 2 heterozigotos para um puro recessivo, tá? Se você não entendeu, volta, assiste de novo. Esse exercício ajuda você, tá bom? Então, quando ele chega nessa proporção 1 para 2 para 1, ele já está na segunda filiação, porque a primeira ele chamou de geração P, puros, é a geração parental. F1, a primeira linhagem, que são os híbridos, e quando ele cruza F1 com F1, híbrido com híbrido, nasce a geração F2, que é de 1 para 2 para 1, isso aqui é uma resposta genotípica. 1 azão, azão, 2 azão, azinho, 1 azinho, azinho. Tá? Ou simplesmente eu tenho a resposta 3 para 1, que são aqui, ó, 3 de característica dominante, porque o azão é dominante sobre o azinho e ele se expressa. Tá? 3 de característica dominante para 1 de característica recessiva. Aí seria uma resposta fenotípica. Tá? Olha aqui, ó. Fenótipo, 3/4 azuis e 1/4 vermelha. Olha aqui, ó. 3 em 4 vão nascer azuis e 1 apenas vermelho. Olha aqui. 3 de 4 vão ser azuis e 1 vai ser vermelho. Genótipo, 1/4 azão, azão, meio, 2/4 ou 1 sobre 2, azão, azinho e 1/4 azinho, azinho. Resposta genotípica. Note que a gente comentou hoje sobre homozigoto, heterozigoto. Homozigoto é o mesmo que puro. Mendel usava o termo puro, tá? É o que tem azão, azão ou azinho, azinho. São indivíduos homozigotos. Heterozigotos, o mesmo que híbrido. Quando você tem 2 genes mais um dominante e outro recessivo, um azão, azinho, ele é heterozigoto. Ou híbrido, como Mendel falava. Dominante, aquele gene que se expressa mesmo na presença de um recessivo. Recessivo, aquele gene que se expressa somente quando ele tem um outro recessivo com ele. Ou seja, para ser azul, pode ser azão, azão ou azão, azinho. Tá? O azão aqui é que vai mandar a cor azul. Agora, para ser vermelho, só se for azinho, azinho. Tá? Gene é a porção do DNA que vai ditar, na hora da síntese proteica, a combinação correta para a produção de uma proteína. Mendel não sabia disso, que ele mal sabia o que existia dentro do núcleo, então ele chamava de fator. Locus gênico é o local onde eu encontro o gene, conhecido como loci também. Tá? Então a gente vai ver isso mais para frente, na segunda lei de Mendel e tudo mais. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam as outras aulas que a gente vai falar de codominância, herança sem dominância, sistema sanguíneo, né, polialelia. Vamos falar de vários outros temas envolvendo ainda a primeira lei de Mendel e depois a segunda lei de Mendel com interações gênicas também. Beleza? Valeu, vire bicho na cabeça. Valeu, clica aí, dá like.